Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um Broker Talks e hoje com um participante que eu vou começar a falar um pouco dele aqui, porque eu sei que ele não vai falar nem a metade do que está aqui, mas esse cara está no mercado imobiliário desde 1984, tem mais de 12 mil imóveis vendidos na sua carteira já, atualmente ele gere 1.100 imóveis de aluguel, é um cara que tem recorde de vendas por 8 anos consecutivos. Atualmente está com 5 anos consecutivos de recordes de locação também. Atua na cidade de Volta Redonda, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Especialista em lançamentos imobiliários aqui na região. Esse cara tem de formação MBA em Gestão de Negócios pela Universidade Federal Fluminense. Tem MBA em Gestão Pública. Tem também engenharia de avaliações, fundamentos jurídicos de incorporação imobiliária, desenvolvimento sustentável e fundamentos de estudo para viabilidade, planejamento e estratégias de lançamentos imobiliários e curso de corretor de imóveis também. Além disso tudo, esse cara pratica voo livre. Eu achei que eu era o único cara que voava na empresa, mas ele voa também. Ele também tem uma ultramaratona na Patagônia. O cara correu mais de 70 quilômetros, subindo e descendo o morro. E mais a maratona de Floripa. Esse cara fantástico, José Francisco Medeiros, hoje fundador e CEO da Redplan e RPL Lançamentos Imobiliários, meu amigo. Obrigado pelo convite, obrigado por participar. Prazer. Prazer vai ser muito grande porque é um cara que conhece demais no mercado, é um cara que já trabalha também com essa especialização de lançamentos imobiliários e hoje tem muito a agregar para a gente, desenvolvendo um assunto que eu particularmente escolhi porque eu acho que foi um grande chamariz na cidade quando aconteceu, que foi o lançamento do Aquarela. Fala um pouco mais sobre esse empreendimento, meu amigo. Sim, o Aquarela foi um empreendimento que realmente chamou muita atenção por conta do porte, né? Sim. Um empreendimento com 144 unidades, depois acabaram o processo de notificação do projeto, entraram mais 4, então eram 148. Essas 148 unidades representam um prédio de porte, pelo menos para a cidade de Volta Redonda. Até então, na cidade, tinha algo assim parecido com essa quantidade de apartamentos? Tinha acontecido o lançamento, porque o que acontece é o seguinte, a nossa região ela ficou por muitos anos, eu vou dizer décadas, sem lançamentos imobiliários. O máximo que a gente tinha na década de 90, o final de 80, 90, eram aquelas obras, aqueles edifícios de obras a preço de custo, chamado condomínio. Isso muito em função de um problema econômico que nós vivemos na década de 80, forte, que era uma superinflação, uma inflação de 86% ao ano. Era um negócio absurdo. E quando a inflação é muito alta, ela afeta muito o mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário não é um mercado de liquidez, né? Não é um produto... Tem um giro comercial grande. Não tem. Então, nesses momentos de inflação alta, você não pode perder tempo. Então, o que passa a ter valor? Carro usado, na época telefone, então as pessoas transacionavam essas coisas e os imóveis eles ficavam com os valores subestimados, subavaliados. E isso não incentivava a produção. Então nós passamos décadas sem termos lançamentos de incorporadoras ou de loteadoras na região. Quando chegou mais fortemente 2008 foi o marco que veio, aí estou contando essa história porque você perguntou se já tinha empreendimentos desse porte. Em 2008, se eu não estou enganado, veio o empreendimento da Gafisa para Volta Redonda, na Vila. Aquilo foi um processo, foi um momento bastante importante porque veio um empreendimento de porte e, ao mesmo tempo, fazendo uma transformação no valor que era praticado no mercado. E a Gafisa, naquela época, já era uma empresa de referência nacional já. Sim, uma gigante nacional. E quando ela trouxe esse empreendimento, lá em 2008, veio com preço de R$ 3.000 o metro quadrado. R$ 3.000 o metro quadrado era uma coisa absurda para a nossa região, que praticava 1.800, 1.900. Quase o dobro. E não tinha, né? Então, isso ajudou muito o mercado porque mudou a referência,
colocou o preço de venda num outro patamar, o que viabilizou, que proporcionou a possibilidade de outras incorporadoras a lançar. Coincide um momento bastante importante do mercado. 2009 é o momento que veio o programa, que começou o programa Minha Casa Minha Vida. Então, em 2009, nós da Redplan lançamos um empreendimento em Barra Mansa com 188 unidades, mais unidades até do que o Aquarela, só que um prédio popular, né? Então, com unidades menores. E já não era mais a pegada da Aquarela, que era um prédio já não tão popular assim, né? Ele já era um pouco acima, né? Uma faixa acima. Isso. Então, por que talvez o Aquarela tenha chamado tanta atenção? Por ele ser um prédio que não estava no bairro, não estava afastado da cidade. Ele estava num bairro, sim, mas muito centralizado, que tem muita visibilidade. Então, realmente, aquele lançamento, ele chamou a atenção de todos. Todo mundo que circulava via um material publicitário, via um corretor, observava um corretor atuando, fazendo oferta. Então, realmente, você tem razão, foi um marco na cidade. Né? Sim. O que me chamou mais a atenção de trazer essa referência foi o alto índice de valorização que a gente teve, né? Se eu não me engano, começou-se a trabalhar na faixa de 50, e logo depois você já tinha as pessoas revendendo a 250, 270. Isso chamou muita atenção porque começou-se a criar aquela questão assim, né? Não, você compra um imóvel e daqui a 2, 3 anos você tem 100% desse imóvel, né? Uri, aquele momento era um momento de uma variação de preço tão expressiva, tão grande, que a gente tinha que ter cautela de falar para um potencial comprador a expectativa que a gente tinha de variação de preço, porque por ela ser tão grande, parecia que não era verdade. Já parecia papo de corretor, né? Para ser mais preciso com relação aos valores, a Redplan, além de lançar esse empreendimento, eu, José Francisco, pessoa física, comprei uma unidade no lançamento. Eu paguei R$179 mil no lançamento, em 2010. Em 2012, eu vendi essa mesma unidade por R$340 mil. E isso, na verdade, não é uma característica daquele prédio, não foi aquele prédio que teve essa valorização. É porque de 2008 para 2013, que foi o pico do mercado imobiliário, a valorização, a variação de preço ficou entre 2,5 vezes, 3. Então foi uma valorização muito expressiva. Inclusive se falava de bolha imobiliária, alguns defendiam essa ideia, o que eu sempre achei que não era. O que na verdade aconteceu é o seguinte: lembra que eu falei que na década de 80, 90, os imóveis tinham uma inflação muito grande, e por conta disso os imóveis tinham um valor muito baixo. Os valores eram baixos demais. Para ser bem preciso, em 1986, meu pai comprou um carro, um Monza na época, um carro zero, um carro novo. Ele custou 124 mil unidades monetárias. Não sei dizer exatamente qual, porque naquela época cruzado mudava, né? 124 mil unidades monetárias. Ele tinha comprado um apartamento para mim, um apartamento de 140 metros quadrados, no centro de Barra Mansa, do lado do viaduto, Caramba. Edifício Atlântida, e esse apartamento de 140 metros quadrados com 2 vagas custava 125 mil unidades monetárias. Ou seja, um apartamento desse porte custava o que custava um carro. Então, por aí a gente observa o quão subavaliado estavam os imóveis. Quando chegou em 2008, que já estava a economia madura, já tinha se afastado daquele período inflacionário, então os preços começaram, o meu entendimento, pelo menos a minha visão, não é que tenha se valorizado, que tenha triplicado o valor. Na verdade, ele teve uma variação de grande preço para chegar no valor que era o justo. Que era para ser trabalhado. Que é o que ele já deveria valer. Então, ele teve uma variação grande para chegar nesse valor
que seria o justo, e depois, por conta de uma economia que estava funcionando muito bem, uma demanda represada, reprimida de muitos anos, crédito fácil. Então, tudo isso favoreceu para essa grande variação de preço. E a grande questão que eu acho muito interessante a gente abordar é justamente isso, né? Quando a gente fala de um case de sucesso, algum imóvel que teve um grande índice de valorização, é difícil você colocar um ponto específico do porquê daquilo, né? É todo um conjunto de situações que favoreceu que aquele imóvel, naquele momento, tivesse essa valorização. E é Exatamente. legal também porque hoje, né, com a experiência que eu tenho, com as pessoas que eu tenho uma faixa de idade, a gente sempre escuta sobre essas questões, como você falou, né? Pô, meu pai, lá em 1980 e pouco, e teve a situação do meu pai também, de ter situações de, pô, ter oportunidade de compra, por exemplo, no Monte Castelo, não, ali pra cima, Morada da Colina. Lotes de 5 mil reais no Morada da Colina quando Sim. lançou. E hoje a gente vê um lote lá de 400 mil. E a grande referência que eu queria trazer com a sua experiência, com o seu conhecimento de mercado, você acha que isso pode voltar a acontecer? Daqui a alguns anos a gente fala assim, poxa, em 2020 eu tive a oportunidade de comprar um imóvel e em 2030 ele duplicou de valor. Ó, eu não gosto de falar que eu tenho certeza das coisas, mas eu estou muito próximo de dizer isso, que eu tenho certeza que a gente pode ter essa variação muito grande. Só para completar e contribuir pelo que você falou de variação de preço, eu lembro de ter vendido. Hoje eu atendi um cliente, agora há pouco, na Redplan, um construtor, que me disse que um terreno no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa, custa 500 mil reais. Eu já vendi por 23 na melhor Caramba. rua. Olha como que os preços modificam. Isso no espaço de tempo de... Não, no espaço de tempo grande. Vou dizer Sim. que eu vendi por 23, nós estamos, ele vale 500 mil, agora em 2023. Ele valia 23 mil quando eu montei a Redplan em 1996, 1997. Valia isso. Mas o que eu quero dizer dessa variação de preço grande é o seguinte, a variação de preço do imóvel, ela não é uma variação linear mês a mês. Por exemplo, você coloca um dinheiro na caderneta de poupança. Quando Já você tem uma perspectiva ali já pré-definida de como ele vai crescer. Você já imagina e acontece. Mês a mês, ele está sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais. Se você tem R$ 1.000 esse mês, você pode saber que no mês seguinte você vai ter mais do que R$ 1.000. Eu passei por uma situação, logo no começo, não tinha muita experiência, eu vendi um apartamento por R$ 80 mil no mês de fevereiro. Quando chegou no mês de dezembro do mesmo ano, a compradora me perguntou, Zé, quanto que vale meu apartamento agora? E eu me senti muito constrangido, porque havia se passado 10 meses, o apartamento valia os mesmos 80 mil. É porque hoje eu entendo que o imóvel ele não tem uma variação de preço mês a mês linear. Ela fica num patamar, às vezes por um bom tempo, e de repente ela dá saltos. Aí ela sobe por várias condições. E geralmente esses saltos são consideráveis, né? Dependendo dos vários motivos, vários fatores, ele pode ser um valor muito expressivo do jeito que foi de 2008 para 2013. Eu acredito que isso vai acontecer, por quê? Quando eu faço, você já viu isso, eu já demonstrei, eu fiz a variação de preço dos imóveis de 2013 para 2023. Eu observei a variação nesses 10 anos. Nesses 10 anos, os imóveis tiveram uma variação de preço nominal positiva, isso é fato, mas se nós descontarmos, considerarmos a inflação, esse valor caiu. O valor real do imóvel caiu. Aí você pergunta, mas por quê? Por diversos fatores, principalmente os políticos e econômicos. A gente percebe que o nosso país tem sofrido muito nos últimos anos com as políticas econômicas e o estado do Rio, em especial, Mais ainda, né? mais ainda, passa por
uma sequência de governadores que não vale a pena entrar nesse detalhe, que vários problemas. A gente tem dúvida, às vezes, como que o Estado consegue estar de ainda. pé com tantos problemas. Ainda assim, esses imóveis tiveram uma valorização, uma variação nominal positiva, e hoje eles estão sendo pressionados, esses preços são pressionados porque o custo de produção aumentou muito. Então, o custo de produção aumentou muito durante e depois da pandemia. Principalmente durante a pandemia, né? Que teve uma explosão, né? Exatamente. E isso força com que o mercado absorva um preço maior, porque senão deixa de ter sentido a produção. Achata demais as margens das loteadoras e das incorporadoras ao ponto de que elas percam o interesse de lançamento. A gente já percebeu uma diminuição desses lançamentos. Então, esse custo está pressionando para que esse preço avance. Como você mesmo disse, depende de muitas variáveis. Essa variável interfere para isso. Aí nós temos uma outra variável, que é a nossa taxa de juros, a taxa Selic. Parece que para hoje estava a expectativa de mais uma queda. Então, a gente já está nessa curva descendente, né? E isso favorece essa redução de juros, favorece o mercado e faz com que os preços tendam a aumentar. Uma outra coisa, que é o que faz isso, que faria isso se deslocar mesmo, sim, destravar e que esses preços realmente avançassem, é que a população, as pessoas, as famílias, tivessem uma maior capacidade de compra. Porque os custos de produção aumentaram. A única coisa que não aumentou foi a renda das famílias. Muito pelo contrário. Elas mantiveram a renda, tiveram seus custos, cesta básica, uma série de custos aumentados, e o que sobra ficou menor. E o mercado fica assim, né? O construtor, ele está com uma margem muito justa para construir, porque o custo da construção aumentou muito. Os imóveis, eles estão tendendo a aumentar, mas hoje eles estão travados, principalmente por causa da capacidade de compra. Exatamente. Porque pelo preço que está, as pessoas já têm a dificuldade de compra, mesmo não sendo hoje um mercado tão vantajoso, até mesmo para os próprios construtores, né? Exatamente. O que trava é a capacidade de compra, porque a gente não tem dúvida nenhuma que a demanda existente no Brasil, essa demanda que está represada, ela é gigante. E aí, se a gente seguir com as tendências do mercado, que, né, os estudiosos têm falado que a taxa Selic tende a diminuir, isso automaticamente aumenta a capacidade de compra e a probabilidade desses imóveis decolarem é grande de novo. É grande. Basicamente isso. É grande. Ninguém tem bola de cristal. Sim. Estava muito fácil, né? Estaria muito fácil prever como que vai funcionar, né? Como funcionaria. Mas o que a gente acredita é exatamente nessa palavra que você falou, tendências. E a gente entende essas tendências com base nessas nossas análises. Eu, José Francisco, acredito que vai ter essa variação. Então, por conta disso, os meus investimentos nesses últimos anos foram basicamente aquisição de imóveis. Sejam as unidades pequenas que eu adquiri, os estúdios, adquiri unidade maior, apartamento, residencial, tipo, aporte, e área inclusive que nós estamos fazendo apartamento lá em Resende, na Capelinha. Sim. Então, eu acredito que os imóveis ganharão muito valor. Essa é a minha aposta. Nesses próximos anos, né? E aí, voltando para o estudo do Aquarela, foi mais ou menos 2010 que lançou. A gente viu que em 2, 3 anos eles explodiram o valor devido ao produto, devido à condição de mercado, devido à questão econômica do país no momento. Porém, logo depois a gente teve o lançamento do Rossi Belas Artes ali no Aterrado, que foi um empreendimento bem parecido com as características do empreendimento da Aquarela e teve um bom volume de venda, mas já também não foi aquela mesma situação do Aquarela, né? Esse empreendimento da Rossi, a nossa empresa não participou, então eu não tenho muita informação. Mas eu imagino que
isso que aconteceu, você está dizendo, se deve uma parte por conta de que o próprio Aquarela satisfez Uma demanda que tinha. uma demanda. Você imagina, 100 e tantas unidades, então já satisfez de uma grande parte. E talvez a Rossi é de uma construtora de grande porte, uma construtora que não é local, uma construtora que tem custos maiores, que por necessidade precisa vender por preços mais expressivos. Com certeza não vai ter a mesma liquidez, a mesma velocidade de vendas do que teria o outro, que era um preço mais enxuto. E aí entrou também nessa linha temporal, né? Porque o Rossi ele já veio num período, como você falou aí, de mais ou menos 2013, e ele meio que já segurou mesmo o valor de lançamento até hoje. Você não tem uma variação muito grande e com relação à inflação desse período, pode até se falar que teve perda de capital em algumas unidades. É muito possível. É muito possível. Você imagina, variou quase 3 vezes de 2008 a 2013. De 2013 ele entrou numa estagnação. Aí é aquela velha história do mercado, né? Você observa quem plantou tomate no último ano, ganhou muito dinheiro, porque o tomate está muito valorizado. Aí isso faz com que muitas pessoas, visualizando esse resultado, entrem no mercado para plantar tomate. Ele vem numa oferta muito grande e não necessariamente vai se conseguir os mesmos resultados. É por isso que no mercado eu acho bastante importante estar atento, estar observando. Eu tenho atendido muitos construtores e eles perguntam se é hora de lançar. A minha resposta é a seguinte: não tenho certeza se é hora de lançar, mas tenho certeza que é hora de estudar e preparar os lançamentos. Então, você faz análise de mercado, desenvolve o produto, aprova projeto na prefeitura, aguarda e deixa isso na prateleira, deixa pronto para o momento certo. Porque se você esperar o momento certo para fazer isso, você perde o time. É mesmo porque para analisar, desenvolver, aprovar é um espaço, né? Eu costumo fazer uma analogia a pegar uma onda. Se eu ficar na areia esperando a onda crescer para falar, pô, agora entrar no mar ela tá bacana para surfar e agora eu vou entrar, não dá mais tempo, era. só vai sobrar espuma. Eu tenho que estar dentro d'água, pronto para esperar ela crescer para surfar a melhor onda. E o lançamento é exatamente a mesma coisa. E dentro desse cenário, assim, imaginar um cenário hipotético hoje de uma pessoa, não um incorporador que já entra numa pessoa que já está acostumada com esse mercado, mas uma pessoa que quer começar a investir no ramo imobiliário. Devido à valorização, devido à venda desses últimos anos, eu conheço muitas pessoas que ainda me questionam: Yuri, cara, o que você acha? Eu compro um terreno, construo 2 casinhas e vendo? Ou pego, compro um imóvel, espero valorizar? Hoje, você, José Francisco, o que você acha que seria melhor para um investidor desse porte? Que está com uma renda, está com um capital e quer investir no ramo imobiliário? Constrói alguma coisa para vender, compra alguma coisa abaixo do preço e espera valorizar? O que você acha que seria mais interessante? Tem uma resposta que eu adoro. Depende. Depende, né? Depende, porque ter a capacidade de investimento é uma das variáveis. Sim. Tá certo? Existem diversas outras. No mercado imobiliário, o sujeito pode, com a mesma quantidade de dinheiro, ele pode comprar uma unidade, um imóvel para revender e ganhar dinheiro com a valorização desse imóvel. Ele pode comprar para rentabilizar o aluguel. Ele pode comprar um imóvel para fazer um processo de transformação, é isso que você falou, comprar um terreno e construir uma casa, ou construir uma casa e reformá-la. Então, você tem todas essas possibilidades de ganho no mercado imobiliário. Aí vai depender muito
de além da capacidade de investimento que você tem, qual é o seu perfil. Eu, particularmente, não tenho muito entusiasmo por obra. Então, comprar um apartamento ou uma casa para reformar não é uma coisa que me agrada. Porque não demanda só o investimento, demanda tempo. Habilidade Exatamente. é uma habilidade, um gosto específico, né? Então, Zé Francisco não tem simpatia, gosto por comprar para reformar, mesmo que isso seja rentável. Agora, comprar para alugar me agrada. E o que me agrada mais é comprar na planta para revender. Comprar na planta, de novo, fazendo uma analogia, para mim é como se fosse engordar bezerro. Por que isso? Quando você compra um bezerro, você cuida dele, você alimenta ele, ele vai ganhando peso, o valor dele vai se transformando por conta dele estar crescendo, sem contar o ambiente externo, que também influencia com o que pode estar acontecendo naquela região, mas só o fato dele ganhar peso, só essa variável, já vai te entregar um resultado melhor. E é legal essa analogia do bezerro, porque assim, como acontece no lançamento imobiliário, você não descapitaliza totalmente, você vai alimentando ele ali mês a mês, você vai investindo valores menores e tem um ganho de capital. Exatamente. E por que o imóvel, na planta, ele ganha, tem variação positiva? Por que ganha valor? Considerando só essa variável. Tem que sempre lembrar que eu tenho a variável do ambiente econômico, político, nacional, eu tenho a variação do ambiente local. A gente está passando lá por uma reforma na Rua 33, né? Num determinado momento, perde valor. Os aluguéis, inclusive, porque você não tem aquela movimentação, aquele fluxo de gente que você precisava para que a atividade comercial estivesse ativa. Mas é o período, né? Logo depois, com a reforma, é possível que ela fique melhor do que era antes da reforma. Sim. Pelo menos esse é o objetivo. Essa é a ideia, né? Então, você tem uma influência do macroambiente, você tem uma influência do microambiente e no imóvel na planta, especificamente, você tem a variação da evolução da obra. As pessoas sempre me perguntam, mas tem essa variação? Tem. Por quê? Porque comprar um imóvel na planta tem duas super desvantagens. Quando você compra um imóvel na planta, e às vezes as pessoas se surpreendem, porque o meu negócio principal é vender imóvel na planta. É a especialidade da empresa, né? É a nossa especialidade. E sendo a nossa especialidade, eu falo em dois super problemas? Sim. E quais são eles? Primeiro, que quando você compra um imóvel na planta, diferente de um imóvel pronto, você não tem a capacidade de usufruir dele. Você não consegue morar para se livrar do aluguel que você paga hoje. Ou você não consegue alugar ele para alguém para rentabilizar. Então, em comparação com um pronto, é uma grande desvantagem. Sim, até mesmo que é uma pessoa que já tem que estar preparada financeiramente para isso, né? Sim, mas você não faz dinheiro com ele no dia seguinte, tá certo? De aluguel, por exemplo. E tem uma outra desvantagem. Quando você compra um imóvel na planta, que certeza que você tem se ele efetivamente vai ser entregue? Que é o grande risco desse tipo de... E é o risco desse empreendimento. Aí alguém fala, mas você é doido, você levanta essa dúvida, você evidencia que existe um risco? Claro, eu sou honesto. O risco existe em todo negócio. O que a gente faz na Redplan é minimizar esse risco. Então, é um risco totalmente controlado. Como? Yuri, de verdade, a cada 20 novas construtoras, incorporadoras ou loteadoras que nos procuram para lançar, 3 avançam, 3 são lançados. É mesmo porque o critério de avaliação da empresa Os outros 17 são descartados. A peneira é fina. 15% do que a gente negocia, do que a gente conversa, efetivamente a gente lança. A gente filtra. É engraçado que, assim, por ser a empresa referência nessa modalidade, praticamente 100% das empresas que pretendem fazer algo na região procuram a Redplan. Então,
Gostaria que fosse 100, né? Eu acho que tem uma camaradagem sua. Mas ainda assim, aí vou abrir um parênteses. Esse é o raciocínio, tá? Há muito tempo eu escutei um ator de Hollywood falando o seguinte, que ele fez um bom papel no cinema e teve muito sucesso. Por conta de muito sucesso, ele recebe muitas propostas de novos filmes. Por conta de receber muitas, ele tem uma maior capacidade de escolha. Então, as chances dele de fazer sucesso aumentam muito em relação a alguém que só tem um único convite. Então, ele entra num círculo virtuoso que, quanto mais sucesso ele faz, mais chances ele tem de fazer mais sucesso. Então, o que a gente faz na Redplan é exatamente isso. Você tem razão, a gente realmente, nós somos bastante procurados, não vamos ficar de falsa modéstia, e essa procura dá a gente exatamente essa oportunidade. Opção de escolha, né? Opção de escolha. Então, a gente escolhe. E para escolher, eu visualizo 3 grandes variáveis que a gente precisa considerar nesse incorporador ou nesse loteador. Ele precisa ter capacidade técnica para fazer o que ele está se propondo. Básico, né? Ele precisa ter fonte de recursos, origem. Ou ele tem recursos próprios, ou ele tem recursos de terceiros, de parceiros, de banco, mas ele precisa ter a capacidade de empreender. E uma terceira coisa, ele tem que ter uma idoneidade moral e financeira. Se faltar alguma dessas coisas, não adianta ele ser bonzinho e não saber fazer. Não adianta ele saber fazer, ele ter capacidade, mas ele ser um malandrão que já teve outras situações. Que tem grande chance de criar problema para a gente e para os nossos clientes. Então, esses caras não passam na peneira. Eu prefiro não lançar, você sabe o quanto eu sou crítico com isso, do que lançar e decepcionar nossos clientes, nossos também, parceiros, e ficar exposto moralmente ou economicamente por conta de risco, de coisa que previamente a gente consegue identificar. Até mesmo como a gente estava conversando antes, né? São as duas faces, né? Quando você desenvolve um produto, são várias variáveis que corroboram para que seja um sucesso de venda. E quando é um sucesso de venda, como a gente já teve aqui no programa anterior, já teve empreendimentos que já foram vendidos em 1h40, né? E aí a Redplan fica assim, caramba, lançou e vendeu em 1h40. Em contrapartida também, se é o oposto de, lançou e o cara não entregou e tudo, é a Redplan que vai ficar exposta também, que não vendeu algo que não era confiável. Isso, a gente está na vitrine. Exatamente. Está na vitrine. É o primeiro embate com o cliente, né? E quando você faz um lançamento imobiliário, a gente sabe que tem muito marketing, tem muito investimento, porque a gente precisa de visibilidade para facilitar esse processo. E se está na vitrine é bonito, aparece bonito. Se está na vitrine é feio, evidencia o feio. Então, tem que fazer direito. E o investimento imobiliário ele tem uma particularidade que me chama muito a atenção. E diferente das outras modalidades de investimento, por exemplo, você pega um dinheiro e, como já aconteceu com milhares de pessoas, o cara coloca em Bitcoin. Uma pessoa assim, sensata, né? Pega um valor que não vai fazer diferença, coloca lá, perdeu, foi, o cara vai ficar bolado, vai ficar triste naquela hora, mas passou, já foi. O cara coloca um investimento imobiliário, apesar de ver como investimento, o cara sonha com aquilo, né? Em ver o imóvel e tudo. E quando isso é frustrado, é uma experiência muito ruim para a pessoa. Isso acaba evidenciando ainda mais a empresa com que está trabalhando, né? A seriedade da empresa. Exatamente. É ruim para a pessoa, é ruim para a empresa que assumiu essa responsabilidade por essa comercialização e é péssimo para o mercado. Olha, na verdade, a gente torce para a gente, né? Sim. O que a gente gostaria é que só nós vendêssemos, que só nós lançássemos, que nós não tivéssemos concorrentes. Seria uma maravilha. Agora, eu vou te falar com toda a franqueza. Depois, eu preferia que o concorrente não lançasse. Agora, depois que ele lança, ele foi para o mercado... Que seja um sucesso. A minha torcida é que seja um sucesso. Por quê? Porque se não for um sucesso, se ele lançar alguma coisa que não entregar, se for problema, não é problema só para ele, é problema para o mercado.
todo mundo Até sente. mesmo porque o nosso mercado ele é limitado, ele é um mercado pequeno. Apesar de serem cidades que têm a sua expressão, mas é um mercado ainda pequeno, né? Exatamente. E nessa situação, o que fica em dúvida não é só a empresa que lançou, mas É o é tipo o de investimento. tipo de investimento. É a modalidade. Aí todo mundo perde. Perde bastante, né? Eu acho que uma das coisas que mais me motiva, mais me dá prazer e vontade de conversar sobre o mercado, eu já falei isso em outras situações, é justamente dividir com corretores, com donos de imobiliárias, ou com incorporadores mesmo, é essa lógica do mercado. Porque eu faço isso com segundas intenções. Eu faço isso para proteger um mercado do qual eu vivo. Isso. E é legal porque, assim, existe essa mística, né, de o papo do corretor, e isso, como você abordou, é muito interessante. Falar para o cliente, não, cara, é rentável porque tem risco. Isso é princípio de economia, né? Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, quando você compra um imóvel na planta, você tem uma valorização porque você compra um risco junto. Sim. Mas a ideia não é se o negócio é arriscado ou não, mas o risco calculado. Olha só, tem o risco, mas eu estou olhando que é uma empresa séria, ela já teve alguns lançamentos que foram entregues, é uma empresa que tem lastro financeiro, tem um histórico bom na cidade. Então, assim, esse risco dá para eu administrar. Ah, não, eu vou entrar agora com uma perspectiva de valorização muito grande, mas é um cara que está entrando no mercado agora, não tem um conhecimento, o cara era de uma outra atividade, tá empreendendo agora. Poxa, não que a pessoa seja ruim, mas já é muito arriscado para uma pessoa que está iniciando agora. Ou também, né? Não, pô, esse cara já tem um histórico ruim na cidade, e como a gente falou. Por ser uma cidade pequena, né, ser um mercado pequeno, as informações elas viajam mais rápido também. Então isso fica mais fácil da pessoa administrar os riscos que vão estar correndo, né? Exatamente, Yuri. Agora, assim, ó, eu vou falar uma coisa, mas pode, assim, vir com lupa, pode vir atento para o que eu estou falando, observar, porque eu vou vender meu peixe. Ó, você falou muitíssimo bem. O risco é equivalente A à rentabilidade. rentabilidade esperada. Tá certo? Então, teoricamente, mais risco, mais rentabilidade. Qual que é a grande vantagem do nosso negócio, quem faz negócio com a gente? Existe essa rentabilidade por conta do risco, tá certo? Só que o risco é totalmente controlado, porque esse risco ele não está natural, ele não está solto, ele está influenciado, ele está mexido, ele não está nas probabilidades normais, porque o Zé Francisco, muito crítico, foi lá e falou, opa, isso aqui eu vou mexer, só vai entrar nesse jogo os que eu sinto bastante segurança. Então, eu tenho a rentabilidade, mas com esse risco reduzido. E o risco é reduzido, pelo que você falou, o mercado é relativamente pequeno, as pessoas muito se conhecem, mas tem muito mais do que isso. Tem a capacidade hoje, com o tempo, eu já estou velhinho, eu já estou fazendo 40 anos de mercado imobiliário, então eu já consigo fazer algumas leituras. Obviamente, tem as consultas objetivas com relação à avaliação de uma empresa e da segurança que ela oferece. Eu faço essas avaliações objetivas, e tem as avaliações subjetivas, aquelas que você extrai na conversa com o empreendedor. Fininho ali, né? Porque quando alguém conta uma história, se você observar bem, dependendo de como essa história está sendo contada, aparecem conflitos onde vai ficando claro que ela não merece a confiança Entendi. de quem está contando. Então, hoje a gente está bem, e a gente está bastante assertivo, porque a gente não tem histórico Não, de problema. e como a gente falou, né? É investimento imobiliário. É um investimento como se fosse qualquer outro, né? Dentro de uma pasta de investimentos, você sempre pega o histórico e você vê como já foi as nuances da empresa, daquela ação, e você tem
o teto e o piso ali do que ela já teve de variação. E hoje, com 12 mil imóveis vendidos, você já tem uma vasta experiência para ver o que realmente dá certo, o que não dá. É claro que sempre tem aquelas ações que despencam do nada ou às vezes decolam do nada, mas dentro de um padrão normal é o que a Redplan hoje direciona, né? Principalmente nessa questão de lançamentos, né? Já tem o histórico de construtores já dedicados à empresa, já tem o histórico de construtores da cidade também que já fizeram em outros momentos e deram certo. Então acho que isso tudo corrobora para que as indicações sejam mais assertivas possíveis, né? E toda situação tem vantagens e desvantagens. Sim. Você é muito mais novo, eu não sei se você sabe. é, Como exemplo, a Casa da Moeda do Brasil Ah, é uma fábrica de dinheiro e sempre foi uma fábrica de dinheiro das melhores do mundo. Produz cédulas da moeda brasileira e cédulas de outros países. E por que é provável que ela é uma fábrica de notas tão capacitada? Porque lembra que o Brasil vivia um processo inflacionário gigante? Eu vi sim. muitos lançamentos de notas, notas novas, moedas novas, por conta de uma diversidade. Aquela empresa ela teve a capacidade de desenvolver mais, teve que fabricar mais, talvez diferente da casa da produção de moedas americanas, que produz dólar e tem aquela estabilidade, não Já precisa ficar mudando. Então, a diversidade, a gente já escuta isso, não é um mar de calmarias que faz um faz um bom grande navegador, o né? navegador, é justamente a turbulência. Como o nosso país, a gente sabe que aqui não é um mar de calmarias, a gente vê de tudo, uma coisa que a gente pode falar que no Brasil é totalmente previsível é a imprevisibilidade, tá certo? É certo, É a gente certo pode que afirmar certo que vai ter surpresas, que teremos surpresas. Então, essas surpresas, essas muitas mudanças, sempre fizeram com que a gente tivesse que ter cautela, observação e mudança de rumo. Isso acaba te deixando treinado. Então, eu te confesso que eu me sinto assim bastante treinado, preparado para não para as surpresas, mas para saber que essas mudanças são necessárias o tempo todo. e, Os a- processos mudam muito. e até essa questão desse mar de incertezas do nosso país, ainda assim, os imóveis eles ainda continuam sendo uma opção boa de segurança do capital. Sim, Mesmo em alguns momentos, como teve de inflações altas, que o valor ele pode ter tido as quedas, mas mesmo na queda no valor final, a renda gerada de aluguel ou a segurança da casa própria, isso sempre trouxe muita segurança para os investidores, né? sim. Ó, como investimento, aí vou te falar com toda franqueza, os meus investimentos 80% deles, 90% deles são no mercado imobiliário. Aí você fala, por quê? Porque você é desse mercado? Sei, porque meu pai fazia, foi o que eu aprendi a fazer, e o que eu faço. E o que eu observo de rentabilidade no mercado? Primeiro, o mercado imobiliário ele tem uma característica, ele é criticado às vezes pela concorrência. A gente sofre muita concorrência do mercado financeiro, né? Justamente. Você já visualizou isso? O cliente fala: vou comprar o apartamento. Espera aí que eu vou lá no banco buscar o Tirar da dinheiro da aplicação. entrada, tirar da Putz. aplicação, aí chega lá o gerente muda a ideia dele. É, é, uma das coisas que o mercado imobiliário e que esse gerente do banco, essa pessoa do mercado Financeiro. financeiro critica o imobiliário é que o imobiliário não tem a mesma liquidez. É um fato. E isso é fato. Agora, resta saber se isso é uma boa coisa ou se isso é uma coisa negativa. Observa, Yuri, se você tem toda a liquidez de um investimento financeiro, e vamos dar um pequeno exemplo. Eu tenho lá numa aplicação financeira R$ 500 mil, tá certo? Aí
a família sugere uma viagem. Quanto custa uma viagem? Uma viagem bacana, tal, com a família vai custar 30 mil. Eu tenho 500 numa aplicação, eu baixo 30 e viajo. Tá certo? Agora, eu tenho 500 mil num apartamento que está me dando aluguel. Eu não vou vender um apartamento para viajar, para gastar 30 mil. Eu vou esperar ganhar esses 30 para poder fazer. Isso faz com que o seu investimento, o seu patrimônio seja mais sólido. Né? Então, isso não vejo como uma desvantagem. Pelo contrário, vejo como uma grande vantagem. E tem toda a rentabilidade também do imóvel. Quando a gente fala de aluguel, a gente tem que observar uma coisa. Às vezes você fala que um imóvel tem uma rentabilidade de 0,6, 0,7, 0,9, até 1% ao mês. E com essa modalidade do Airbnb agora, tem muitos imóveis até batendo mais do que 1%. Que passa isso, né? Aí você vê, de novo, o mercado financeiro comparando. Você está conseguindo 0,8 de rentabilidade no seu imóvel, eu consigo 1% de rentabilidade aqui numa aplicação financeira, 1,1, 1,2. Tá bem, mas lá tem que descontar a inflação. Sim. Tá certo? Esse 0,8 que está conseguindo no mercado imobiliário, você está tirando leite sem matar a vaca. Tá certo? Você não está tirando pedaço dela. Você está tirando a rentabilidade e ela continua valendo a mesma coisa. Agora, eu tenho 100 mil reais numa aplicação financeira. Se eu tirar toda a rentabilidade, todos os juros, esses 100 mil reais que eu vou ter daqui a 10 anos equivale quase nada em relação aos 100 mil que eu tinha inicialmente. É como se você estivesse tirando um pedaço do próprio patrimônio. Tem que considerar isso. E fora a matemática, mais uma vez, né? Equalizando. Quando o mercado financeiro está pagando 1,1, 1,2, são em épocas de taxa de juros mais altas, que acaba, às vezes, o imóvel estagnando um pouco por questão de potencial de compra. Automaticamente, quando essas taxas de juros tendem a baixar, que é naturalmente, as ações sempre elas vão ser esforçadas para que baixem as taxas, essas aplicações elas começam a render menos. E aí os imóveis começam a valorizar mais e ainda render ainda mais, né? Eles passam a ficar mais interessantes. Exatamente. Por esse olhar do investidor. Fora que a gente ainda tem agora uma tendência, né? Mais uma vez, é claro que são coisas que a gente não pode ser assertivo totalmente, mas algo que historicamente o nosso país ele vai sempre acompanhando o mercado exterior e pelas as convenções que a gente participou agora esse ano, a gente vê uma tendência de crescimento muito grande para o aluguel. Sim. Então, assim, a probabilidade que o investimento para retorno de aluguel comece a aumentar ainda mais é bem grande, né? Esse fato que você lembrou é bem importante, ele é bem interessante, porque esse crescimento ele tem a ver, como você disse, com a comparação. A gente observa isso por conta da comparação com outros mercados mais maduros. O mercado americano tem um percentual de imóveis locados muito maior do que o nosso. E a gente sempre pensei, quer conhecer o futuro? Vai nos Estados Unidos, porque em breve chega aqui. Em breve chega aqui. O que observa é que hoje, cada dia é mais rápido. Sim. Acho que por conta das tecnologias. Né? Então, essa é uma observação bastante importante. A outra observação porque existe uma mudança cultural mesmo. Sim. Os mais jovens, eles não estão com a cabeça que eu tenho, que eu aprendi com meu pai, de patrimônio. Os mais jovens, eles estão muito mais por conta de experiência. Então, hoje, ele trabalha aqui, amanhã ele trabalha num outro estado, ou até mesmo num outro país, e ele não acha que é viável... Tem um capital patrimônio ali. empatado. Tá? Vou dar um exemplo claro. Eu, quando tinha 16 anos, tinha loucura para ter um carro. Queria tirar a carteira de motorista. Obviamente, com 18. Eu consultava se existia algum projeto de lei para você tirar antes. Para mudar.
que antecipasse de 18 para 16. Eu pesquisava se tinha possibilidade, se uma emancipação, se meu pai me emancipasse, seria possível para tirar a carteira de tão era loucura. Eu sei que eu fiz aniversário, no dia seguinte eu estava fazendo o exame para tirar, de tanta vontade que tinha de ter um carro. Meu filho fez 18 anos, eu dei um carro para ele, um carro novo. Ele falou para mim um ano e meio depois: papai, posso vender o carro? Eu falei: claro, o carro é seu. Ele vendeu o carro, porque ele disse que não precisa, e não precisa desse patrimônio. O que ele precisa é ter esse dinheiro investido e Então, o que rentabilizando. você tinha de sonho, de perspectiva, hoje já não... Não é a vontade dele. Então, ele não tem essa vontade do patrimônio, ele não vê o carro como um patrimônio, por exemplo. Ele é muito mais inteligente, muito mais sabido. Ele vê o carro como um passivo, que ele se livrou e transformou esses recursos num ativo financeiro que está rentabilizando lá para ele todo mês. Nossa mudança de cultura também tendencia muito essa questão do aluguel, né? E hoje, assim, você vê uma perspectiva de, assim, como o cara consegue viver de aluguel? Cara, assim, vou começar a investir em aluguel para ter isso como renda, para isso me sustentar. Você acha que seria mais interessante casa, apartamento, flat? Eu acho que ele tem que procurar, ele pode estudar sozinho, investigar e a chegar à sua conclusão, ou ele pode procurar profissionais gabaritados, imobiliárias estruturadas que possam ajudar naquele papel de consultoria mesmo. O que eu acho que ele deveria procurar? Tem duas variáveis, a meu ver. Tem várias, mas duas mais importantes. Primeiro, a capacidade que ele tem de investimento, para saber em que porte de imóvel que ele se enquadra, que ele efetivamente tem capacidade. E considerando isso, dentro dessa capacidade de investimento, que tipologia dá mais rentabilidade? Por exemplo, as rentabilidades de tipo de imóvel para tipo de imóvel são muito distintas. Se você pegar uma casa de luxo, uma casa grande, num bairro nobre da nossa região, por exemplo, vai dar 0,2, 0,20, 0,25 por mês de rentabilidade. Muito baixo. À medida que você vá para ir, falando dos imóveis residenciais, para imóveis menores, essas rentabilidades vão aumentando. Se você for para um estúdio, por exemplo, eu comprei os estúdios na expectativa de rentabilizar 0,9. Né? Quanto menor a unidade, a maior é a tendência de rentabilidade. E por quê? Uma explicação simples. A nossa base socioeconômica, nossa pirâmide social, tem na base grande, base maior, as menores rendas. Então, eu tenho muito mais gente, muito mais famílias com rendas menores do que o inverso disso. Para pagar aluguéis mais baratos. Ou seja, se nas faixas menores, nas classes socioeconômicas menores, eu tenho muito mais gente, eu tenho muito mais demanda. Se eu tenho muito mais mercado, muito mais demanda, eu vou ser mais bem remunerado por isso, obviamente. Então, é claro que, assim, respeitando as devidas proporções e as localizações, um cenário melhor hoje para investimento de aluguel seriam nos imóveis mais baixos, né? Os imóveis menores, os imóveis centralizados, os imóveis que criam essa solução não só de habitação, mas como de mobilidade urbana. Entendi. E assim, como estratégia para lançamentos, como aproveitar a melhor oportunidade desses imóveis? Como a gente falou, né? Às vezes você tem um desconto muito bom para comprar à vista, mas tem a possibilidade do fluxo de obra também, e às vezes você pode tirar a parte desse dinheiro aplicado e comprar. O que você acha que seria mais interessante para esse tipo de imóvel que hoje gera um percentual de ganho de aluguel mais interessante? Para o investidor, que você fala. Para o investidor. Né? É uma pessoa que está pensando em investir para alugar. Uma pessoa que está pensando em investir para alugar, eu imagino que ele deva comprar os imóveis que inicialmente sugerem, apontam uma rentabilidade maior, que são os menores, e na hora do processo de compra,
comprar com os menores preços. Aí você fala, mas óbvio, se você sempre querer comprar por menor preço. Mas no mercado existem tipos de tabelas. Eu posso comprar um imóvel com um preço maior, com fluxo longo de pagamento. Ou posso inverter. Eu compro um imóvel bem mais barato, um imóvel menor, e o sacrifício que eu faço é aumentar o fluxo, é pagar mais, que são as chamadas tabelas de investidor. O que a gente faz na tabela de investidor? Você concede desconto para que ele compre à vista. Você concede um pouco menos de desconto para que ele não compre à vista, mas pague durante a obra. Então, o fluxo é inversamente proporcional ao que você vai estar capitalizando. Então, quanto menos eu pagar, eu vou depois associar esse valor, ele vai ser uma relação com o valor do aluguel. Ou seja, se eu paguei menos para o mesmo aluguel, significa que esse aluguel vai trazer uma rentabilidade maior. E aí, voltando à analogia que você fez do mar, né? Para a pessoa que está interessada em estar nesse mercado, em estar rentabilizando com aluguel, o interessante é que ele já comece a estudar para quando tiver o lançamento, ele comprar no lançamento. Porque também tem essa questão da tabela progressiva. Conforme vai passando o tempo de obra, os valores vão aumentando, né? Então, se lançou a 150, depois de um mês é 160 e assim sucessivamente, né? Exatamente. E tem que estar preparado para a oportunidade, né, Yuri? A gente sabe que as melhores oportunidades, elas são ligeiras. A gente tem que estar atento, a gente está observando. Você já viu quantos lançamentos são feitos e a velocidade com que essas vendas acontecem. Eu fui comprar um determinado material, uma loja de um amigo, eu não fui bem atendido e ele é meu amigo, eu falei para ele, cara, posso dividir com você? Eu não fiquei bem satisfeito com o atendimento que eu tive. Esse seu colaborador aí, pô, o cara... Deixou a desejar, né? Muito, o cara é enrolado, promete... Principalmente alguém que já trabalha com atendimento de cliente e cobra mais isso, né? O cara promete, não cumpre e tal. Aí eu desabafei com ele. A reação dele, para mim, foi surpreendente, assim. Eu acho que ele ficou incomodado de receber a crítica e falou para mim, já que você está criticando a minha empresa, eu vou fazer uma crítica com relação à sua. Cara, que legal, hein? Não, faça, sabe por quê? Eu pago pesquisa para entender se a percepção dos clientes, né? Eu pago pesquisa para entender a percepção da equipe. Você vai me oferecer uma opinião de graça, você acha que eu não vou aceitar? Fale, qual é o problema? Eu quero saber para me dar chance de corrigir. É o seguinte, eu vou falar então o problema. Eu já tentei comprar lá na sua empresa, umas 3 ou 4 vezes eu tentei fazer compra de um apartamento na planta. Aí eu não topo aquele negócio de entregar a ficha antes. Aí quando abre a tabela que chega na minha mão, que eu escolho, eu vou lá, não tem mais a disponibilidade. Cara, ainda bem que o problema é esse. Pensei que fosse algo sério. Eu fico triste por você, né? Por você não conseguir essa velocidade da compra, mas imagina que sucesso de vendas que está acontecendo. Você está me reclamando, então, que a gente vende tão rápido que não dá tempo de você comprar. Então, a gente acabou ficando satisfeito com essa posição dele. Ou seja, a venda... Yuri, você sabe que muitos clientes que a gente fala para ele, faz a ficha, se prepara, porque saindo a tabela, ela sendo boa, as vendas evaporam. Sim. Quantos clientes acham? Isso é papo de corretor, né? E não acreditam nisso. Só que quando isso acontece, ele percebe que ele não consegue comprar, porque realmente é muito rápido, aí ele entende que não é papo de corretor e ele fica preparado para a próxima. Essa observação. E é legal a gente até fazer essa observação, porque uma particularidade que nós temos nos lançamentos é justamente essa. As pessoas que elas já estão preparadas para estar investindo no mercado imobiliário, elas ficam esperando a oportunidade, fazem o cadastro antes e geralmente as unidades mais baratas são vendidas mais rápidos. Sim. As unidades mais caras, elas ficam por último, porque as pessoas que já estão preparadas para o investimento, elas já visam essa unidade mais barata. Sim. Tem duas coisas.
elas visam as unidades mais baratas. Eu sou um comprador desse. A gente sabe que, por exemplo, num prédio com elevador, à medida que você sobe, os Sim. imóveis são mais valorizados. No meu entendimento, eu não sei se tem grande diferença na hora de alugar. Então eu opto pelas mais baratas, porque eu acho que o aluguel vai ser o mesmo, justamente pelaquela relação que eu te falei. Sim. A rentabilidade vai ser melhor. Só que além disso, quem chega primeiro, tem aquele ditado, né? Quem chega cedo bebe Bebe água água limpa. fresca, água limpa. É, quem chega primeiro tem mais chance de escolha. Só que além disso, lembra das nossas tabelas progressivas? A gente usa tabelas que a gente fala que é um preço em cunha. A gente começa alguns empreendimentos, depende do porte, da quantidade, tabela A, B, C, tabela A, B, C, D e E. Né? O que significa isso? Que as tabelas elas têm um aumento de preço de uma tabela para outra. Sim. Ou seja, quem comprou na A comprou por X, quem comprou na B, X mais um pouquinho, quem comprou na C, X mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, comprar cedo é comprar mais barato. E isso está nas companhias aéreas, isso está na hotelaria, é uma prática de mercado. Né? Normal. Voltando à questão dos imóveis mais caros, a gente já criou uma definição que, né, aqui na nossa região local, hoje os aluguéis dos imóveis mais baratos, eles têm um rendimento melhor, mas o mercado hoje mais luxuoso, os imóveis mais caros, casa de Alphaville, essas coisas, a gente vê que tem uma tendência também de aumentar esses aluguéis a nível nacional, né? As pessoas têm procurado, ao invés de construir ou descapitalizar um valor de milhões num imóvel desse, tá alugando. Você acredita que para nossa região isso seja algo que vai desenvolver também nos próximos anos? Ou não? Ainda não tem uma definição muito certa disso. Eu não acredito muito em produção para essa oferta. Porque é o seguinte, a gente sabe que esse tipo de imóvel, quando ele é ofertado para locação, essas locações acontecem muito rapidamente. Porque, Quase que feito por demanda já, né? não, por que muito rapidamente? Porque esses imóveis, eles são imóveis de valores elevados, mas que, como eu disse antes, lembra? A pirâmide social, nas classes mais altas, menos quantidade de gente. Então, você acaba não conseguindo grandes valores de aluguel. Eles eu falo em termos percentuais. Sim, Então, não é vantajoso produzir um imóvel de luxo para alugar. Pelo menos a gente não visualiza isso sim. como uma coisa rentável. Então, o que acontece no mercado dessas locações é muitas das vezes alguém que produziu uma casa para sua própria família e por alguma condição especial teve que se mudar, uma separação, mudou de cidade e tal, acaba deixando esses imóveis disponíveis. Aí por isso que ele é ofertado para aluguel. Agora, pensar que alguém vai construir uma casa 300, 400, 500 metros quadrados, de padrão elevado, de nível de Para acabamento alto, para rentabilizar com isso. rentabilizar aluguel, não me parece viável. Entendi. Ok, meu amigo. Foi um grande prazer estar conversando com você hoje. Acho que foi bem esclarecedor, foi bem direto. E espero estar em outros momentos aqui a gente conversando mais. Tá bom? O prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição. Sucesso! Obrigado. Show.